Muita gente achou graça na piada do Papa Francisco sobre o Brasil. O Brasil não tem salvação, muita cachaça e pouca oração. Tudo bem, foi uma piada, mas há mais do que isso na brincadeira de Francisco sobre nós. Ele não diria isso para países como a Itália ou a França. Ele poderia citar nações que não conseguem combater o vírus por falta de recursos, por tragédias. Mas sobre o Brasil a piada colou. Por quê? Porque aos poucos os absurdos do governo Bolsonaro foram esculpindo essa torta escultura que viramos hoje em dia. A lista de terríveis besteiras é grande. Exatamente um ano atrás, Bolsonaro chamava a pandemia de gripezinha em cadeia nacional. O vírus está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Depois declarou que não compraria a vacina, país comunista que quer dominar o Ocidente pela doença. Depois recusou-se a comprar 70 milhões de doses que a Pfizer nos ofereceu e mais. Inventou essa loucura da cloroquina para malária e lúpus que ele adotou como se fosse um milagre e que nos envergonha no planeta inteiro. Não evitou a chacina em Manaus, para onde não conseguiu mandar oxigênio, com dezenas de pessoas morrendo afogadas em terra firme, na cama. O mundo assiste de queixo caído a essa tragédia caricatural, com ele andando de moto, de jet ski, a cavalo, seguido por seus fiéis seguidores. Aos poucos, o Brasil foi ganhando uma nova imagem, que já é difundida pela comunidade internacional e que nós, meio constrangidos, aceitamos, mesmo com o toque de um argentino nos sacaneando um pouco. O Papa Francisco não criou nada, apenas repetiu a piada internacional em que esse governo nos transformou. O Brasil não tem salvação. E riu. O Brasil seria um vira-lata mesmo? O argentino tem razão. E sabemos que o Papa é infalível. Era uma coisa tão forte, tão interessante, que quando se fazia um filme, depois havia reuniões dos cineastas para discutir o filme. Às vezes um roteiro, antes de ser filmado, era discutido por várias pessoas. Tinha um lado coletivista e era toda uma ideia de que o cinema era uma forma de luta política. A gente se comportava quase que como um partido cultural, um partido de denúncia, de revelações. Não era nenhum partido fixo, tipo o Partido Comunista, nada disso, mas o Cinema Novo era quase que ele próprio um partido. Milhões de brasileiros começaram um dia sob o impacto da notícia da morte do Arnaldo Jabbour. Ele estava com 81 anos, convalescendo de um acidente vascular cerebral. E era um desses nomes da cultura nacional capazes de despertar imediatamente a memória afetiva das pessoas. Porque desses milhões de brasileiros se habituaram, nas últimas 2 décadas, às crônicas do Jabbour aqui na Globo, no Jornal Nacional, por muito tempo, no Jornal da Globo. E muitos brasileiros, milhões deles, conheciam o Arnaldo Jabbour de muito antes, o Jabbour cineasta, o diretor de filmes que ofereceram ao público um olhar crítico do nosso país. Foram 12 e um deles ainda está inédito. Qualquer filme só vale a pena ser assistido se ele puser a nu algum problema que a gente esconde de nós mesmos. Quer dizer, a finalidade do cinema é fazer as coisas ficarem nuas, é fazer cair o manto da mentira e mostrar a nudez forte da verdade, como se diz, né? O que estão fazendo com o Brasil não é um estupro? O Brasil não está sendo governado machistamente? O Brasil não está sendo governado de uma forma pré-edípica, não está sendo governado de uma forma de sugação? Quer dizer, o Brasil está sendo governado por bebês vorazes, por machos destruidores, por estupradores. O Brasil tem a tradição do estupro e a tradição... O estupro que era desde as escravas que eram estupradas, antes das índias estupradas, depois das escravas estupradas, depois das mulheres estupradas, depois do país estuprado. E o país é um país de mamadores e de estupradores. É um país é um país de chupadores e de estupradores. Essa é que é a verdade brasileira. A vida é possível, só que ela não é infinita, ela não é
ela não é a solução. Não há solução para a vida. Infelizmente, todos nós vamos morrer. É um problema, isso eu não acho desagradável. Então é o seguinte, vamos morrer. Então não há nenhuma relação que nos salve disso. Eu gostaria de ter tido menos ilusões em relação a muitas coisas do país. Eu gostaria de ter tido menos ilusões em relação à nossa geração, à minha geração, ao que poderíamos ter feito. Eu acreditei em muitos mitos, eu acreditei em muita lenda, eu acreditei em muita palavra de ordem. Eu não quero misturar muitos meus sentimentos para não atrapalhar os sentimentos. Quer dizer, eu tento dar um rumo a eles, né? Eu acho que os artistas brasileiros mereciam ser mais ricos no Brasil. Eu acho que o artista precisa de dinheiro. Quem precisa de arte são os milionários. Pois é, né? Você já deve saber, morreu hoje o Arnaldo Jabor. O que você provavelmente não sabe é que eu tive uma ligação muito profunda, muito intensa. Fui muito amigo do Arnaldo Jabor, convivi bastante com ele em momentos chaves da vida dele. Eu estava presente em Gramado em 1973, não vou dizer a minha idade, quando ele ganhou aquele festival com Toda Nudez Será Castigada. Um filme maravilhoso, baseado no Nelson Rodrigues, e um filme gravado, filmado, produzido, lançado durante o regime militar. E um filme que afrontava a moral, que afrontava os bons costumes, como é típico da obra do Nelson Rodrigues, né? Ele, Jabor, tinha começado a sua carreira como cineasta em 1970, com um filme bem legal chamado Pindorama. E quando eu o conheci, em 73 eu vi, mas não estabeleci nenhuma relação. Vou contar depois a minha relação com ele, que se inicia em 1988, 89 e se prolonga até agora. Mas quando eu conversei com ele sobre Pindorama, ele disse uma frase maravilhosa que eu acho que é um bom momento de compartilhar com você. Ele disse, o negócio é o seguinte, era a época do cinema novo, né? Que aliás tem a ver com a Semana de Arte Moderna de 1922, né? Porque o tropicalismo, o cinema novo, né? São movimentos tributários aí dessa semana. Então ele disse o seguinte, filmou doidão, tem que editar doidão e assistir doidão. Se referindo a Pindorama, que é um filme bem delirante, né? Ele, na verdade, ia se consagrar primeiro no Brasil e depois mundialmente, né? Ou internacionalmente, pelo menos, claro, com Toda Nudez Será Castigada de 73, mas em 1980 ele fez Eu Te Amo, né? Um filme maravilhoso que lançou as carreiras da Sônia Braga e do Paulo César Pereio, contando a história do relacionamento, das crises de relacionamento, aliás, muito ligadas às dele próprio, né? De um casal depois de um tempo de casado. Só que daí, em 1984, 89, ele fez Eu Sei Que Vou Te Amar, que deu para Fernanda Torres, com 19 anos de idade, a palma de ouro de melhor atriz no Festival de Cannes. Apenas isso. Um filme que mostra as crises de relacionamento de um casal jovem, enquanto ele tinha feito de um casal mais maduro no filme anterior, né? Só que daí o cinema brasileiro acabou, o cinema brasileiro foi destruído pelo Fernando Collor, a Embrafilme fechou, esses filmes tinham sido produzidos, né, financiados pela Embrafilme, e o Jabor ficou na maior roubada de dinheiro. Foi quando a gente se conheceu através de caminhos que eu não vou contar, e uma das primeiras pessoas que ele consultou sobre a possibilidade de se tornar jornalista, de ter uma coluna semanal num grande jornal, foi a mim. Foi a mim. Eu trabalhava no Caderno 2, no Estadão, a gente se conhecia a gente se conheceu em 87, 88, e em 1989 ele me ligou e a gente marcou um encontro. Ele disse, eu tô sem dinheiro nenhum, eu tô zerado e eu sei que eu escrevo bem e eu gostaria de ter uma coluna no jornal onde eu trabalho, o Estadão. Eu levei essa solicitação adiante e o dono do jornal, Júlio Mesquita, disse, de jeito nenhum, doidão, comunista, papapá. Eu digo, mas só elogiou, quando é que vai começar a criticar? E aí, a partir dessa negativa, eu entrei em contato com pessoas da Folha de São Paulo e ele acabou chegando nas mãos do Matina Suzuki, do Otávio Frias Filho, o Otavinho, que era o dono do jornal, contratado pelo
pela Folha de São Paulo e virou um dos maiores cronistas do Brasil. Contemporâneo, um cronista espetacular, um cronista que conversava sempre, talvez você se lembre, com o Nelson Rodrigues, dialogava supostamente com o Nelson Rodrigues, já morto, né, o grande ídolo dele, né, e que também tinha sido um colunista brilhante de jornal, né. Aí eu fui para o Jornal Zero Hora e levei a coluna dele para o Jornal Zero Hora. Então, e depois, incrível, que ele saiu da Folha e acabou indo para o próprio Estadão. Aí ele foi para a TV Globo e virou um cronista no Jornal Nacional, no Fantástico, mas especialmente no Jornal da Globo, mais tardio, né? Um cronista sagaz, mordaz, incisivo, né? Corrosivo, que nunca ninguém conseguiu cercear ou censurar, e que sempre disse o que achava, e que sempre projetou um mundo mais libertário, mais decente, mais digno, né? E muito além de esquerda ou de direita. Aliás, a esquerda passou a dizer que ele era de direita, obviamente. A direita passou, sempre o acusou de ser de esquerda, ou seja, melhor não pode, né? Os caretas sempre o acusaram de ser doidão, e evidentemente ele sempre foi doidão. Então, cara, ele estava há um tempo já afastado, tinha saído da Globo, filme nunca mais conseguiu realizar. Os livros dele também venderam muito, né? Ele fez uma música maravilhosa, Amor e Sexo, a letra com a Rita Lee, né? Ele estava um pouco afastado dessa cena cultural, mas a marca que ele deixou nos anos 80 e 90 e no início dos anos 2000, além do seu trabalho como cineasta, que vai permanecer para sempre, o tornam um dos grandes nomes da cultura brasileira na segunda metade do século XX, um homem extraordinário, gentil, generoso, capaz eventualmente de ser também irônico, debochado e ácido, com quem eu tive o prazer e a honra de conviver. E a morte dele, evidentemente, deixa o Brasil mais pobre. Ao mesmo tempo, o legado, tanto cinematográfico, quanto jornalístico e quanto de escritor dele, deixam o Brasil infinitamente mais rico. Jabor estará brilhando entre as estrelas, porque sempre foi uma estrela. Assim como muitos colegas, eu tive o privilégio, a satisfação de trabalhar com o Arnaldo Jabor aqui na nossa redação de São Paulo. E por muitos e muitos anos eu voltava da rua, das reportagens investigativas. Ele me abordava cheio de curiosidade, queria saber tudo, queria detalhes de tudo. Jabor sempre foi assim, entusiasmado, sedento por informação. E era impressionante a capacidade que ele tinha de rapidamente transformar uma notícia do cotidiano em crônica, em crítica, em humor, em cobrança. Um profissional gigante. E um colega também, sempre simpático, sempre espirituoso, sempre humilde, deixa muitas lições e deixa muita saudade em todos nós. Em homenagem a Arnaldo Jabor, Canal Brasil exibe hoje à meia-noite o filme Toda Nudez Será Castigada. Para o sábado, o Canal Brasil prepara uma maratona com os maiores sucessos do cineasta. Também no sábado, a Globo exibe no Corujão o último filme lançado por Arnaldo Jabor, A Suprema Felicidade. O Bolsonaro no poder inaugurou uma nova forma de direita, a direita de chinelos, sem máscara, ignorante, cafajeste, que veio para destruir, não veio para construir nada, como aliás o próprio Jair tinha falado na campanha, eu não quero construir nada, quero destruir muita coisa. E conseguiu. Quis destruir a educação, nomeando um analfabeto para o poder. Depois invadiu a Amazônia com as boiadas de Ricardo Salles, aquele representante dos madeireiros e das mineradoras. Depois também quis acabar com a cultura, nomeando um nazista para a Secretaria de Cultura e depois uma pobre senhora despreparada. Sem contar que ele atacou países importantíssimos para nós, como a China, a Alemanha, a França, sempre, naturalmente, puxando o saco do Trump, que nem olha para ele. Além disso, desclassificou o judiciário, atacou o Congresso, protegeu fascistas na esplanada que pediam a volta da ditadura. Além de coisas menores que ele fez, como tentar prender um fiscal de pesca que o multara 10 anos antes. Quis acabar com a cadeirinha que as crianças usam no banco de trás dos carros. Quis acabar com os radares das estradas e outras bobagens. Além, claro, de ignorar
o mais grave de tudo, de ignorar a pandemia terrível que nos assola, suando o nariz no Planalto, andando a cavalo e abraçando a sua claque de fanáticos delirantes? Além disso, o seu governo não desrespeitava apenas a verdade, ele desrespeitava e desrespeita a própria mentira. É isso. Outro dia ele falou, acabou, cheguei ao limite. No entanto, com a chegada súbita e luminosa da verdade, com a prisão do seu PC Farias, que é o Queiroz, e quem chegou ao limite foram os defensores das instituições que ele teima em destruir. A prisão de Queiroz, com ou sem delação premiada, inaugura um novo tempo. Ele terá agora, o Jair, de se defrontar com a sua incompetência. A cara do fascismozinho de chinelos está exposta. A sua turma agora é um caso de polícia, que ele, aliás, tentou controlar. Agora, veremos a fragmentação de um governo que não chegou a se configurar. Ao menos acabou a mentira que nos paralisava e vemos que a história do Brasil voltou a andar. A propósito, hoje o resfriadinho de Bolsonaro atingiu a meta de 1 milhão de brasileiros infectados na nossa pátria amada. A partida desse gênio, mas celebrando seu legado. Viva Arnaldo Jabor. Isso, valeu, Jabor. Jabor, eu vi você aí balbuciando. Banda, vamos fazer uma coisa. Você canta. Não, você estava cantando? Não, mas eu sou um mero back vocal. Então, a gente vai ouvir na voz Jabor. O quê, meu filho? Isso. Mas essa letra eu não sei direito. Eu esqueço. Me dá o papel que eu esqueço. Inteligente, culto, bem-humorado, humor característico e sempre presente nos seus textos. Deixou-nos ontem Arnaldo Jabor. Que perda! Grande cineasta que declarou se considerar melhor escritor e cineasta. Dos seus 8 livros publicados, neste, de título Amor é Prosa, Sexo é Poesia, ele reúne crônicas afetivas. Ele diz: o amor depende de nosso desejo. O sexo é tomado por ele. O perigo do amor é virar amizade. O perigo do sexo é que você pode se apaixonar. Escolho para homenageá-lo, ironicamente, uma crônica de título A Morte Não Está Nem Aí Para Nós, da qual extraio alguns trechos para ler. Entendo meu avôzinho, porque o morto fica desatualizado logo logo. As notícias vão rolar e eu nada saberei. Haverá crises mundiais, filmes que estreiem, músicas lindas, e eu ficarei lá embaixo sem saber das novidades. A morte não está nem aí para nós. Ela nos ignora nossos méritos, nossas obras. Ela é simples, uma mutação da matéria que pouco se lixa para nós. Só nos resta viver da melhor maneira possível até o fim. Às vezes, quando tenho vontade de morrer, penso, e vou perder o espetáculo da vida? Quando me penso morto, eu, o único que não irei ao meu enterro, tremo de pena de mim mesmo. Deixarei de ver para ser natureza cega. Não terei saudade de grandes amores, mega shows do mundo de hoje, excessivo e incessante. Não. Debaixo da terra terei saudade de irrelevâncias essenciais para mim. Terei saudades de algumas tardes nubladas de domingo que só o carioca percebe, quando fica tudo parado, com os urubus dormindo na perna do vento, com o radinho do porteiro ouvindo o jogo. Terei saudades do cafezinho, de beiras de botequins, do uisquinho ao cair da tarde em Ipanema. Minha morte é carioca. O Drauzio me falou uma vez sobre 2 mortes, súbita ou lenta.
Você, frágil leitor, qual delas prefere? O súbito apagar do abajur lilás num ataque cardíaco ou o lento esvair da vida sumindo com morfina? Eu queria morrer como velho Zorba, o grego em pé na janela, olhando a paisagem iluminada pelo sol da manhã, e como ele, dando um berro de despedida. Descanse em paz, Jabor. Você se eterniza através da sua obra. Estará sempre aqui. Criativo, desmedido, sagrado. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.